No sertão, o que se faz, se paga. Mas tem cabra que esquece disso. E quando pisa no homem errado, a resposta vem não com palavras, mas com o fogo da justiça cangaceira. Hoje você vai conhecer a história real de um capataz arrogante que humilhou o homem de confiança de Lampião e terminou vomitando pimenta diante de uma roda de cangaceiros armados. Era o ano de 1926. O sol do sertão ardia impiedoso sobre a terra seca, quando Lampião, o rei do cangaço, confiou uma missão ao seu mensageiro mais fiel, João Só. Silencioso e leal como um cão de guerra, João era daqueles homens raros que preferem a morte à desonra. Levava nos olhos a firmeza de quem já cruzou caminhos de sangue e promessas não cumpridas. Seu destino? A fazenda do temido coronel Isaías Arruda. A mensagem? Sigilosa como tudo o que envolve pólvora e poder no sertão. Ei, antes da história começar, deixe eu lhe dizer uma coisa. Essa história aqui não é daquelas que se escuta e esquece, não. É daquelas que arrepiam até os ossos. Então já se inscreve aí no canal, deixa teu like para fortalecer. E comenta aí nos comentários de onde tu tá assistindo. É do sertão, do sul, ou de algum canto onde o medo também chega? E diz também tua idade, só para saber se tu é dos que aguentam ouvir coisa pesada, daquelas que faz o povo dormir com a luz acesa. Ao chegar à fazenda, João encontrou apenas o capataz Jairão, um sujeito rude de dentes amarelados e olhar desconfiado, com alma de fera amarrada. Quando João anunciou que trazia um recado de Lampião, Jairão apenas franziu o senho. Não ousou expulsá-lo, mas também não o recebeu com cortesia. Mandou que dormisse na casa de farinha, um lugar úmido, frio à noite e quente ao extremo durante o dia, onde nem os animais se sentiam confortáveis. A comida que recebia era escassa e desprezível. Ossos com restos de carne, pés de galinha quase crus e um punhado de feijão ralo mais cinza que marrom, que João completava sua alimentação com mangas e umbus que caíam dos quintais colhidos às escondidas, como quem rouba a própria sobrevivência. Mesmo diante do descaso e da humilhação, João não reclamava. Era homem de missão. Seus olhos permaneciam atentos, sua postura inabalável. Esperava a chegada do coronel como quem aguarda a sentença final. E ela veio, 7 dias depois, como fora anunciado. Isaías Arruda, homem de fala pausada e presença imponente, o recebeu em seu escritório. A sós conversaram por 1 hora. João entregou o bilhete de Lampião com mãos firmes e, como fora instruído, assistiu o coronel queimar a carta em um cinzeiro de ferro, deixando no ar um cheiro amargo de papel queimado e segredos incinerados. O conteúdo da mensagem envolvia a negociação de munições e rifles. Era um pacto velado entre cangaço e poder político. Ao fim, o coronel, mostrando cortesia que não combinava com o ambiente anterior, convidou João para almoçar em sua mesa. Foi então que o verdadeiro veneno se revelou. Durante a refeição, um mensageiro chegou ofegante, avisando que o irmão do coronel estava à beira da morte. Isaías partiu às pressas, deixando João Só sozinho diante de um banquete que parecia finalmente um alívio. Mas o inferno ainda tinha uma porta aberta. Jairão, agora com os olhos acesos pelo ressentimento, aproximou-se sorrindo com falsidade. João, com humildade, pediu um pouco de pimenta para realçar o sabor da comida. O capataz saiu e voltou com uma garrafa, despejando 3 colheres cheias do líquido ardente no prato do visitante. A intenção era clara: humilhar, ferir, talvez matar. João hesitou, mas quando percebeu que estava cercado por jagunços armados, entendeu o recado. Ou comia ou seria abatido ali mesmo. Foi engolindo a mistura como quem engole brasas vivas. O rosto suava, o corpo tremia, os olhos ardiam. Na 4ª garfada, seu estômago virou uma fornalha. Quase desfalecido, ele cambaleou até a bica d'água e ali vomitou até ver estrelas. O capataz, por sua vez, apenas riu, satisfeito com a maldade feita. João Só, ainda atordoado, montou em seu cavalo e desapareceu no horizonte, levando consigo o orgulho ferido, mas a missão cumprida. Ao reencontrar Lampião, contou tudo, inclusive a humilhação. O capitão ouviu em silêncio, os olhos faiscando sob o chapéu de couro. Quando João terminou, Lampião apenas murmurou: "Daqui 1 mês eu te chamo. Vamos visitar esse tal de Jairão."
O tempo passou lentamente no sertão, como se o próprio chão sentisse o peso da promessa feita por Lampião. Os dias arrastavam-se entre o calor sufocante e o som dos urubus sobrevoando as estradas secas. João só mantinha-se em silêncio, mas por dentro, algo queimava com mais intensidade do que as 3 colheres de pimenta. Era o gosto amargo da humilhação. Um mês depois, como anunciado, Lampião bateu à porta da vingança. Escolheu a dedo o dia em que o coronel Isaías estaria ausente da fazenda para evitar confrontos indesejados com o aliado. Levava consigo 30 homens armados até os dentes, rostos cobertos com lenços, os olhos brilhando de sede por justiça. João só cavalgava ao lado do capitão, sua expressão firme, o corpo inteiro carregado de silêncio e expectativa. Era chegada a hora. Quando a poeira levantada pelos cavalos anunciou a chegada dos cangaceiros, Jairão, o capataz arrogante, empalideceu como quem vê a própria morte entrar pela porta da cozinha. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer João só, agora ao lado de Lampião. O homem que ele humilhou era, na verdade, amigo íntimo do rei do cangaço. Tentou correr, mas era tarde demais. Os cangaceiros já cercavam a propriedade. Lampião, com um sorriso frio, entrou no casarão sem pedir licença. Suas botas ressoavam no piso de madeira como tambores de guerra. Ordenou que toda a cozinha fosse mobilizada para preparar um verdadeiro banquete. Leitão assado, galinha ao molho de açafrão, arroz soltinho, batatas douradas, farofa crocante. Era um contraste grotesco com os restos que João só recebera dias antes. Enquanto a comida era servida, Lampião fez questão de que João fosse o primeiro a comer, sentado à mesa principal, como um convidado de honra. Jairão, por outro lado, foi arrastado até o salão. Estava suando com o rosto manchado de pavor. Os homens riam, mas havia algo sombrio no ar, como se o riso escondesse a presença invisível da morte. Lampião apontou para a garrafa de pimenta que descansava sobre a mesa. Com voz calma, quase paternal, disse: Jairão, lembra do que tu fez com meu amigo aqui? Pois hoje nós vai experimentar essa tal pimenta juntos. Mandou que servisse 6 colheres, o dobro da quantidade que João havia sido forçado a engolir. Os olhos de Jairão encheram-se de lágrimas, o corpo tremia feito vara verde, mas recusá-la seria o mesmo que cavar a própria cova. Engoliu a primeira colher com dificuldade. Na segunda já arfava. Na terceira, a garganta queimava como se engolisse brasas. Na quarta, caiu de joelhos, as mãos tremendo, os olhos rodando nas órbitas. Vomitou ali mesmo, no chão do casarão. Os cangaceiros gargalhavam, mas havia algo de cruel naquela cena. Uma sombra que pairava sobre todos. Lampião, impassível, levantou-se. A sala inteira silenciou. O capitão se aproximou de Jairão e, com a voz mergulhada em sarcasmo, declarou: Isso é só para tu aprender que cabra nenhum pisa nos meus sem pagar. Apontou para as botas sujas de João só, agora em pé, com os braços cruzados. Vai lá, Jairão, lambe essas botas. E lambe direito, sem baba. O capataz, vencido e envergonhado, rastejou como um verme. A sala inteira observava atônita a humilhação se completar. Era como assistir a uma penitência pagã, uma punição de outro mundo, envolta em sangue e poeira. Era mais do que justiça, era terror, era assombro. A alma da fazenda parecia gritar por socorro, mas só o silêncio respondeu. Terminado o ritual, Lampião se virou para seus homens. Pronto, já demos o recado. Naquela mesma noite, Jairão desapareceu. Alguns diziam que fugiu do sertão e foi para o sul, viver como mendigo. Outros juravam que se jogou em um poço seco, enlouquecido pela vergonha. Mas ninguém nunca mais viu ou ouviu falar dele. E a fazenda? Bem, dizem que por muito tempo o casarão ficou assombrado. De noite ouviam-se passos arrastados e gemidos vindos da casa de farinha. O lugar onde João só foi obrigado a dormir. Alguns criados chegaram a abandonar o emprego, jurando que viram o espírito de um homem ajoelhado, lambendo botas invisíveis. Após a humilhação pública de Jairão, o sertão nunca mais foi o mesmo. A poeira ainda nem havia assentado nas veredas da fazenda de Isaías Arruda, quando a história começou a correr pelos ventos quentes do Nordeste como um sussurro amaldiçoado. Cada boca que a contava acrescentava mais terror, mais detalhe,
mais assombro, e quanto mais era contada, mais medo nascia, não apenas de Lampião, mas da própria justiça cangaceira que ele impunha, implacável, simbólica e muitas vezes cruel. Nos povoados vizinhos, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora aceso. Uns diziam que Lampião havia envenenado o capataz com a própria pimenta. Outros, que Jairão enlouqueceu e que à noite era visto nos matos, lambendo pedras como se ainda buscasse se redimir das botas de João Só. Na feira de Barbalha, vendedores interrompiam seus anúncios para repetir a cena, como se estivessem narrando um julgamento do além. O capataz ajoelhado, cuspindo sangue e suor, enquanto os cangaceiros gargalhavam ao redor. As crianças começaram a ter pesadelos. As mães usavam o nome de Lampião como ameaça para os filhos desobedientes. Se tu não se comportar, Lampião vem e te faz lamber as botas de João Só. As igrejas se encheram de velas acesas por fiéis que temiam não só o cangaço, mas a justiça de um homem que parecia julgar com as mãos de Deus e o coração de um inferno particular. Os padres cochichavam que aquilo era uma profanação. Já os mais velhos balançavam a cabeça com pesar e diziam que Lampião não era mais homem, era entidade. E o mais inquietante, os que trabalhavam nas fazendas começaram a se levantar. Num povoado chamado Remanso do Ouro, 2 capatazes foram encontrados amarrados a postes com bilhetes pregados ao peito. Aqui se respeita cabra de recado. Em Juazeiro, um coronel mandou dobrar a ração dos vaqueiros temendo que algum deles tivesse amizades com Lampião. Havia um ar de rebelião velada, mas também de alerta. O povo, acostumado a engolir o seco da injustiça, agora sussurrava um novo nome como símbolo de respeito: João Só. Não demorou para que folhetos de cordel começassem a surgir nas feiras, com xilogravuras toscas, mas carregadas de emoção. Em uma delas, Lampião aparecia sentado à mesa como um juiz severo, segurando um punhal em uma mão e uma colher de pimenta na outra. O título do cordel? O dia em que Lampião fez o capataz provar do próprio veneno. O nome de João Só, antes apenas um mensageiro, começou a ganhar peso. Homens simples olhavam para o horizonte e diziam: se Lampião defende homem assim, então tem justiça nesse mundo. Mas não foi apenas fama que se espalhou. O medo também se arrastou como uma serpente silenciosa. Em algumas fazendas, capatazes abandonaram seus postos. Outros passaram a tratar seus subordinados com mais civilidade, apenas por precaução. O mundo parecia ter mudado de eixo. A injustiça do sertão, ainda que presente, agora tinha um inimigo declarado. E ele usava chapéu de couro, lenço vermelho e o riso de quem sabe que será lembrado por séculos. Contudo, havia um lugar onde a história chegou com um tom mais sombrio. Em Várzea do Leite, um homem jurou que nas noites de lua cheia, ouvia batidas na porta da venda seguidas de um murmúrio. 3 colheres, 6 colheres. Ninguém ousava abrir. Dizem que Jairão, morto ou vivo, arrasta sua penitência pelos sertões, em busca de perdão que jamais virá. Lampião, por sua vez, nada disse publicamente sobre o caso. Nunca se vangloriou do que aconteceu, mas também nunca negou. Quando perguntavam, ele apenas sorria de lado, como quem carrega nos olhos uma história que não precisa ser contada. E João Só continuou a cavalgar por entre povoados, levando mensagens, observando os homens e seus silêncios. Mas agora, onde quer que passasse, era recebido com respeito, sombra e água fresca. Ninguém mais ousava negar-lhe comida, porque onde João passava, sabia-se que Lampião estava por perto, mesmo que invisível. O tempo, no sertão, não apaga histórias assim, ele apenas as transforma. O caso de João Só e Jairão virou algo maior do que vingança. Tornou-se lenda. Mas toda lenda precisa de um fim. E Lampião sabia disso melhor do que ninguém. 3 meses depois da humilhação do capataz, João Só se encontrava novamente com o capitão. Era noite. O luar desenhava sombras compridas sobre o chão rachado da caatinga. Eles estavam acampados num lugar chamado Olho d'Água do Angico, nome que viria a ter outro peso com o tempo. Sentados ao redor da fogueira, cangaceiros se aqueciam, contavam causos, afiavam punhais.
João Só, mais calado que de costume, se aproximou de Lampião com o rosto coberto de silêncio. "Capitão", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. "A história já correu demais. Acho que a justiça foi feita. Agora é hora de deixar isso para trás." Lampião, com os olhos fixos na chama da fogueira, não respondeu de imediato. Mexeu na cinza com a ponta da faca e depois de um tempo falou: "Foi você quem sofreu, João. Se acha que chegou a hora, então acabou. Eu só quis mostrar ao mundo que ninguém pisa nos meus." Houve um momento de pausa, pesado como chumbo. João assentiu. Não havia mais ódio dentro dele. Apenas cansaço. Uma alma inteira desgastada não pela violência, mas pelo peso do medo espalhado. Naquela noite, Lampião deu ordens para que ninguém mais tocasse no nome de Jairão. O homem havia desaparecido do mundo dos vivos, ou talvez cruzado para o outro lado como um espectro sem paz. Para o cangaço, o assunto estava encerrado. Mas o povo não esquece. A história virou canção, virou teatro de feira, virou cochicho entre redes em vilas esquecidas. João Só tornou-se símbolo de honra entre os humildes, e Lampião, mesmo com seus crimes, foi visto por muitos como um justiceiro. Os mais velhos contavam que, em noite de ventania, se ouvia na mata o eco de gargalhadas misturadas ao som de talheres batendo, como se um banquete invisível estivesse sendo servido entre os galhos. João, depois do último encontro com Lampião, retirou-se das andanças. Comprou um pedaço de terra pequeno, nas margens de um riacho esquecido. Fez uma casa de barro e palha, simples, onde passava os dias plantando milho e cuidando de umas cabras. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Mas vez ou outra, algum forasteiro batia em sua porta pedindo abrigo ou alimento, e João sempre servia um prato quente, com um olhar firme e gentil, como quem sabia o que era ter fome e vergonha. Diziam que ainda escrevia cartas para Lampião, enviadas por portadores de confiança, mas ninguém jamais leu uma linha. Talvez fossem apenas bilhetes curtos, talvez orações, ou talvez apenas silêncio. E então, chegou 1938. Lampião foi morto numa emboscada brutal às margens do Rio São Francisco. Seu corpo, degolado, foi exibido como troféu pelo governo, numa tentativa final de apagar sua lenda. Mas o que as autoridades não sabiam, ou fingiam não saber, era que a morte de Lampião apenas o transformou. De homem virou mito, de carne virou sombra, e a sombra não se mata. João soube da morte do capitão por um caixeiro viajante. Não chorou, não gritou, apenas tirou o chapéu, se ajoelhou no quintal seco e ficou em silêncio por quase 1 hora. Depois disso, nunca mais falou o nome de Lampião. Dizem que viveu até velho, sem luxo, mas respeitado como um homem de palavra, e que certa noite desapareceu. A porta de sua casa ficou aberta, a rede intacta. No fogão ainda havia restos de angu, mas João sumiu. Não havia sinais de luta nem de fuga, só marcas de pegadas na areia, indo em direção ao mato. E depois, nada. Como se tivesse sido chamado de volta ao sertão profundo, aquele onde caminham os fantasmas dos justos e dos injustiçados. A história de João Só, o mensageiro que enfrentou o inferno por lealdade, atravessou o tempo. E até hoje, quem viaja pelas veredas do Nordeste e ouve um sussurro no vento, pode jurar que ouviu o som de passos firmes, o barulho distante de um cavalo e, ao longe, uma gargalhada seca, ecoando entre as árvores. Porque no sertão, meu amigo, certas histórias não morrem, elas apenas dormem, com os olhos abertos.